Olá, eu sou Milho. E Milho. E hoje vamos ler as histórias sobrenaturais dos inscritos. Aquelas que são do além, histórias sobrenaturais. Momentos que alguém puxa seu pé e aparece alguém mais estranho que seu irmão no quarto. Vamos ao vídeo. E você já sabe que pra gente poder ler a sua história, você tem que fazer o que? Comentar ela aqui nesse vídeo. Então vem aqui embaixo na seção de comentários, deixa a sua história aí. Se você já deixou em outro vídeo e a gente não leu, copia, cola aqui, tá tudo certo, tá bom? Em algum momento a gente vai acabar lendo. E também tem muita gente que fica lendo a história dos outros, comentando os comentários, né? E deixando joinha também, coraçãozinho, essas coisas. Então já deixa a sua história aqui pra gente poder ler no próximo vídeo desse tema. Pra começar esse aqui, ó, a primeira história é essa aqui, ó. Milho Produção, tentando mais uma vez uma hora o Milho me nota. Anotei, tá vendo? Falei que resolve. Você copia e põe no próximo vídeo que funciona. O dia que um demônio fingiu ser minha namorada, atual esposa. Ou podia ser sua namorada fingindo ser um demônio. Estava dormindo na casa da minha sogra, em um quarto separado da minha namorada e da minha sogra. Tive uma paralisia do sono. Até aí tudo normal. Eu tinha essas paralisias toda semana, já era acostumado. Por isso eu nem sempre tinha medo. Vi minha namorada de pé na porta. Eu tentei pedir ajuda para ela, pois se alguém me tocar durante uma paralisia do sono, geralmente eu destravo. Mas ouvi uma voz dentro de mim dizendo: não é a Raquel. A Raquel tá orando na cama. Aí eu fiquei com medo. Tentei gritar por ajuda, mas não saía quase som algum. A minha sogra e namorada dormia no quarto ao lado. A minha sogra e namorada são duas pessoas ou uma só? Espero que sejam duas. Aí, de repente, a minha namorada que estava na porta começou a vir lentamente em minha direção, meio que engatinhando, com as mãos e arrastando a... Como é que é? Ela começou a vir lentamente na sua... engatinhando com as mãos e arrastando as pernas. Foi tipo... Não, nem a menina lá do poço não faz isso, né? A Samara. Quanto mais se aproximava, seu rosto mudava. Ficava com um sorriso cada vez mais largo. Ela fazia um som bem parecido quando uma pessoa imita uma cobra. Mas quando ela estava praticamente em cima do meu corpo, quase no rosto, graças a Deus a minha sogra e minha namorada ouviram meus poucos grunhidos que conseguia soltar. Minha sogra chegou acendendo a luz acendeu e queimou. Tipo quando você acende e apaga rapidamente, tipo, você acendeu e tipo parou de funcionar na hora. Eu ainda estava travado, minha sogra não entendeu o que estava acontecendo comigo. Aí a minha namorada, a de verdade agora, encostou em mim e eu destravei. Contei pra elas o que aconteceu e perguntei se elas viram algo. As duas disseram que não viram nada, mas que sentiram algo ruim. Ah, detalhe interessante, a minha namorada realmente estava orando no quarto ao lado, mas estava orando por pensamento. Quer dizer que a criatura que apareceu pra você fingindo ser a sua namorada ainda sabia o que estava acontecendo nos outros cômodos. Ou passou lá primeiro pra certificar. É, oramos por algumas horas e voltamos a dormir. Graças a Deus a minha sogra é pastora. Isso aconteceu em uma época em que eu estava tentando me aproximar muito de Deus e eu e minha esposa estávamos prestes a se noivar. Segundo a minha sogra, tinha alguns demônios tentando atrapalhar nosso relacionamento. Algumas pessoas disseram ser aqueles bichos lá que é um duplicata da outra pessoa. Ah, tá, o Doppelganger. Por favor, manda um abraço pra Raquel, minha esposa. Ela gosta muito dos seus vídeos e eu também. Muito obrigado, Raquel. Você é a Raquel mesmo? Será? É a Rutinha que é boa. Nossa, essa aí ninguém vai lembrar. Milho me nota, olá, Milho Produção. A história que eu vou contar é da minha irmã mais velha. Quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, ela e o namoradinho dela da época passavam por uma rua dessas de casa chique em Santa Luzia. Minha irmã passava por ali para cortar o caminho quando ia para o colégio. O namorado dela não gostava de passar por ali, porque tinha um boato que tinha uma casa assombrada. Em um dia, ela e o namorado dela viu um ser na frente da casa... Não, um senhor, eu já tô falando que é um ser, não, né? que não seja. É, um senhor na frente da casa varrendo a minha irmã, não, né? Um senhor na frente da casa varrendo. Minha irmã parou e perguntou ao senhor de quem era a casa. O senhor disse que era de um idoso, mas ele havia morrido e os seus filhos não queriam viver ali porque eles declararam que ouviram barulhos de passos, coisas voando e um vulto passando pela janela do lado de fora da casa. Minha irmã então disse para ele que um dia ficou na frente da casa, do outro lado da rua, olhando para casa durante umas 2 horas durante a parte da noite, e ela disse que presenciou barulhos, o vulto e algo que parecia papel higiênico voando no lado de dentro da casa. Ah, esqueci de falar que a casa tinha 2 andares. O senhor que estava cuidando da casa falou com cara de espanto que ia embora. Ele se despede e minha irmã seguiu o seu caminho. Ela tem mais histórias desse tipo, caso você ler
essa história, eu irei contar mais. Beijos, manda um abraço pra mim, Milho e seu Lee. Abraço! Por favor, conte mais, porque a gente adora essas histórias de casa assombrada, de gente que aparece pra outras pessoas, mas que não é gente. Coisas assim, é o que você deve contar sempre aqui. Milho nota os pobres. Eu estava trabalhando numa pousada no período da noite. Quando era por volta das 22 horas, coisas estranhas começavam a acontecer. Eu sentia sempre no mesmo horário uma presença do lado direito da recepção. Quando sentia a presença, a câmera virava pra onde eu tava sentindo. Enquanto não aparecer na filmagem, tá tudo bem. Às vezes, via vultos entrando na porta, contei pra minha patroa e ela disse que o antigo dono da pousada foi de arrasta pra cima lá e que os outros funcionários tiveram a mesma experiência. Obrigada pela atenção. Gente... Ninguém jogou uma água benta nesse lugar ainda não? Oi, Milho, essa história de assombração na escola me lembrou um fato que aconteceu no mês passado. Eu sou professora e esse ano me mudei para uma escola nova. Gosto muito de lá, tanto dos alunos, colegas, professores e administradores. Aí, certo dia, estava indo bem plena imprimir uma atividade para os meninos, quando de repente eu caí do nada. Caiu de madura. Mal pisquei, eu estava no chão. Eu olhei para ver se tinha alguém olhando e, graças a Deus, nenhum aluno viu minha queda. Cheguei na secretaria contando a minha queda com muito bom humor e a secretária disse: "Ah, professora, são os fantasmas da escola." Como se fosse uma coisa corriqueira. Eu até pensei que ela estava tirando onda no início, mas aí ela prosseguiu: "É, professora, dizem que antigamente aqui era o quê? Um cemitério indígena, como 90% das escolas do Brasil. Eu já ouvi com outra professora uma vez baterem numa caixa que guarda uma caixa de som e quando olhamos ela continuava no cadeado, mas ouvimos direitinho como se tivessem aberto e fechado a caixa. Fez um barulhão e também a professora fulana caiu perto da escada que fica perto do banheiro das professoras e quebrou os 2 tornozelos, maluco. Ela já estava no último degrau quando caiu, até hoje não sabemos como isso aconteceu." Aí eu fiquei chocada porque alguns dias, não sei, eu tinha tropeçado nessa mesma escada. Cheguei à conclusão de que lá só tem fantasmas que não gostam de estudar, porque até agora nunca vi uma história dessas dos alunos. Ah, quer dizer que só as professoras que tropeçam e caem com os alunos não acontece nada, Pode ser isso? espírito de um aluno zumbeteiro também. É, pode ser. Me nota, Mililana, meu bisavô sempre foi bruto e não acreditava que oração e reza ia salvar de alguma coisa na vida. Ele adoeceu e, por insistência dos filhos, passou a ir na igreja evangélica. Quando ele foi de arrasta pra cima, o vidente da igreja disse que ele não tinha ido pro céu e estava vagando em busca de ajuda. Parece então que na igreja não funcionou. Ou fez alguma coisa errada também, né? Semanas depois, a minha mãe acordou no meio da noite e viu que a silhueta de um homem, mas só via da cintura pra baixo. No mesmo momento, ela se agarrou no meu pai e tentou dormir. Segundos depois, meu pai acorda levando o maior tapa na cara e até brigou com a minha mãe achando que foi ela, mas não tinha sido. Adoro seus vídeos, te assisti em 2015, tenho vários relatos do tio. Conte mais, por favor, muito obrigado. Olha, aqui voltamos àquele momento em que fantasmas estão batendo nas pessoas nos lugares. Já falamos de histórias assim, alguns vídeos atrás aí, pelo menos cada vídeo tinha uma história desse tipo durante um tempo aí no canal. Olá, Milho, Lani gatinhos. O relato que trago a vocês ocorreu comigo e com meu esposo. Era madrugada e despertei com meu esposo falando enquanto dormia. Na verdade, expulsando algo. Eita, do nada você falou: "Sai daqui em nome de Jesus", é isso? Despertei ele com cuidado e perguntei se ele estava tendo um pesadelo e ele confirmou. Disse que estava sonhando com um demônio da estátua pequena que estava em nosso apartamento. Por que no apartamento de vocês tinha um demônio de estatura pequena? Ah tá, não, pera aí, eu entendi tudo errado, calma. Você é meio tonto, né? Sim, ele sonhou que havia um demônio de estatura pequena na casa de vocês, agora eu entendi. Eu tinha lido, na verdade, um demônio de estátua pequena. Ok. Não demorou muito para ele adormecer novamente. Já eu não consegui mais dormir pensando no tal sonho. Lógico, alguém acorda falando que tem um demônio na sua casa, você não consegue mais dormir, né? Passamos alguns minutos, meu esposo adormecido começou a gritar: "Ele tá aqui de novo." Mais uma vez eu despertei e ele me relatou que havia sonhado com o mesmo ser. Decidimos orar e expulsar seja lá o que fosse. Milho do céu. Podem acreditar ou não, mas no momento em que começamos a orar, eu senti uma presença horrível que parecia nos rodear. Fiquei orando até aquela sensação passar. Após as orações, fomos tentar dormir, mas não conseguimos. Tem outras histórias, já comentei algumas em vídeos anteriores. Copia aqui as histórias, pode contar mais. Porque faz tempo que não tem um caso de alguém que tá com o demônio em casa. Mas nesse caso aí foi no sonho.
sonho? Nos dois casos, né? Sonhando e pessoalmente, aparentemente. Inclusive, vocês que tem o capeta na casa de vocês, pode contar as histórias aí também, tá bom? A minha mãe foi uma sinhá em outra vida. Histórias de outra vida também faz tempo que não tem aqui, né? Obrigado por ter lido o meu relato da minha avó. Voltei com mais um relato que ocorreu com a minha mãe, em Lavras Novas, Minas Gerais, no ano de 2014. Ela tinha ido viajar em grupo para essa cidade, era noite, e estava fazendo muito frio. Ela e um grupo estavam a pé procurando por um restaurante para jantarem. Em um momento, ela parou de andar, olhou para uma casa antiga e teve uma visão. As visões de Raven. Nessa visão, ela estava com um cabelo longo, vestido longo e segurando um guarda-chuva. Anos depois, ela conheceu a Jéssica. Ela é sensitiva. A minha mãe contou essa história para ela e a Jéssica confirmou que a minha mãe foi uma sinhá em outra vida. Foi por isso que ela teve aquela visão. Sinhá era a forma com a qual escravizados e escravizadas designavam a senhora, a patroa. Antes eu achava que sinhás eram aquelas mulheres más que maltratavam os escravos, mas não. Elas lutavam pela liberdade dos escravizados e a minha mãe foi uma delas. E nessa vida como sinhá, ela era rebelde. Tipo, naquela época as mulheres não podiam sair sozinha e a minha mãe saía sozinha e fazia isso tudo escondida. Enfim, a minha mãe tem vontade de fazer uma regressão para saber mais dessa vida passada. Depois volto com mais histórias de vidas passadas. Beijos a todos. Olha, aqui pelo menos é alguém que assim, porque geralmente quando as pessoas descobrem sobre a vida passada, geralmente ela é uma pessoa pobre, que não tinha nada na vida, que fazia não sei o que, faziam coisa ruim com ela, né? Geralmente é assim. Vida passada, nunca... Não, aliás, é o contrário, né? Sempre é a pessoa que tinha alguma coisa na vida. É isso mesmo, nunca tem um ser humano qualquer. Tava falando besteira aqui, pra variar. Olá, milho, gatinhos e produção. Eu sou uma fã de Portugal e venho contar algo que me aconteceu. Então, há muitos anos atrás, eu e minha irmã mais nova estávamos brincando no pátio da casa e ela ficou olhando uma casa que tinha na rua que estava inacabada e abandonada. Ou seja, não morava lá ninguém. Eu perguntei o que ela estava olhando e ela disse que tinha uma senhora velhinha de roupa azul em uma das varandas. Eu olhei e não vi nada, mas fiquei assustada. Uns dias mais tarde, eu e a minha mãe paramos na rua e conversando com uma vizinha e ela disse que antes de ter ali a casa por construir, tinha uma casa muito grande e antiga e que morava lá uma senhora que tinha um pijama azul que ela sempre usava. Um dia a casa ardeu e a senhora não conseguiu sair e pegou fogo, é isso? E a senhora não conseguiu sair e acabou indo de arrasta pra cima. Eu gelei na hora e contei pra minha mãe o que a minha irmã tinha visto. Ainda hoje me arrepio toda lembrando disso. Quer dizer que a senhora que morava lá apareceu pra vocês. Um bom motivo pra nunca mais passar nessa rua. Olá, Mini Milho, produção, meu relato é bem curto, mas eu gostaria de contar a quem estiver lendo. Bem, essa história é de algumas semanas atrás, em que eu estava de boa assistindo a aula do meu professor de biologia. Para melhor entender, eu preciso revelar que em uma aula, esse mesmo professor havia dito que em sua vida passada, ele mexia com bruxaria. E até havia dito que ele e mais uma professora minha haviam sido queimados na Inquisição. Bem, voltando ao relato, eu estava na sala pensando em alguns pensamentos errados sobre a aula e eu fiquei mal por pensar nisso e o professor apenas chega do meu lado e fala: não tem problema você pensar nessas coisas. Que do nada o professor sabe o que você tá pensando. Se acontece comigo, eu nunca mais volto na escola. E teve outra vez que eu estava pensando em deixar a barba crescer e quando eu cheguei perto dele, ele disse: você sem barba fica melhor. E esse professor também consegue acertar coisas que não contamos a ele. Um exemplo é quando ele disse que sabia que estava namorando, mas não tinha como ele saber, pois ela é de uma outra cidade. Como ele ia saber? Bem, esse foi o meu relato, bem bobinho, mas eu achei interessante e quis contar. Como assim, bobinho? Nada. É uma pessoa que sabe que as outras pessoas estão pensando. Olha, esse tipo de dom pode fazer essa pessoa dominar o mundo, né? Ser usado para o mal. Se a pessoa praticar. Milho Minoto e Milho Produção, a minha história aconteceu há muitos anos atrás, mais ou menos quando eu tinha uns 5 anos de idade. Hoje eu tenho 27. Sim, eu lembro até hoje. Quando eu tinha essa idade, eu morava em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. E tinha um vizinho da mesma idade que eu vivia lá na casa dele brincando. Muitas vezes eu fugia pra lá durante a noite após a minha mãe me colocar pra dormir. Eu fingia que estava dormindo, esperava ela sair e ia para os fundos da minha casa e pulava um muro baixinho que dava pra casa desse meu amigo. Já sabemos que é o capeta da casa. Então lá eu chegava, a mãe dele já estava acostumada e sempre abria a porta pra deixar eu entrar e ficar esperando até que a minha mãe viesse me buscar com a varinha na mão. Em uma dessas
dessas noites, estava eu e meu vizinho brincando na sala, pulando no sofá, até que resolvemos brincar com cartinhas do Pokémon. Quer dizer que você saía da sua casa e ia pra casa dos outros pra ficar pulando no sofá de madrugada? E ele me pediu pra ir no quarto dele pegar algumas que ele tinha lá, cartinhas de Pokémon, né? Então eu fui lá, eu bem bela. Assim que eu abri a porta do quarto, milho do céu, eu vi um ser bem pequeno, e tinha mais ou menos a minha altura na época, uma criança de 5 anos. Ele era magro e liso, parecendo não vestir nenhum tipo de roupa, com a pele clara e meio acinzentada. Assim que abri a porta, vi aquela criatura e a luz bateu nele. Ele saiu correndo pro lado escuro do quarto. Eu ouvi até os pés dele batendo no chão de madeira ao correr. Então eu paralisei e só consegui dar um grito. A mãe do meu amigo foi correndo ver o que tinha acontecido. Fato importante: em nenhum momento saí da frente da porta ou parei de olhar para dentro do quarto, pois eu realmente fiquei paralisada de medo. Quando ela chegou, eu falei o que tinha visto e ela foi entrando no quarto, ligando a luz, olhando em cada canto, dentro do guarda-roupas, debaixo da cama, tudo e nada. A janela estava fechada e não tinha como aquilo ter saído dali. Pra onde que isso foi então? Se escafedeu! É, até hoje eu não sei exatamente o que foi que eu vi, se foi um fantasma ou um ET. Eu sempre conto essa história e ninguém acredita por eu ser muito pequena na época, mas eu tenho certeza do que eu vi e por muito tempo eu fiquei com medo de voltar naquela casa à noite pra brincar. Eu contei uma história parecida com isso aqui lá no Freak TV, de ufologia. Um menino que a família teve um contato lá ufológico, né? Viu umas criaturas no meio do mato e tal. Depois eles foram pra casa, depois de um tempo, o menino viu no banheiro uma criatura, do mesmo que ele tinha visto lá longe, né? No mato. E a criatura, assim como apareceu, desapareceu do banheiro também, do jeito que você tá contando aqui. Só que lá é uma história ufológica. Aqui você disse que não sabe se era um fantasma ou um ET. Pode ser os dois, um fantasma, um ET de um fantasma ou um fantasma de um ET. Enfim, essas foram as histórias desse vídeo. Espero que você tenha gostado e já tenha deixado a sua. Deixe seu like, assista a outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E tchau!